Sport News no ar, confira os destaques do programa de hoje. Novo Horizontino bate Corinthians por 1-0 em péssima atuação do time dirigido por Fábio Carilli. Santos derrota o Mirassol. Ponte Preta bate o São Paulo por 1-0 no Moisés Lucarelli, em semana decisiva para o time dirigido por André Jardine. Você também confere o Grêmio, que passou o trator em cima do Avenida e conquistou a Recopa Gaúcha. O Inter, que bateu o Juventude por 2-1, o Cruzeiro, que bateu o Tupinambás por 3-0 e o Galo, que venceu a Caldense por 1-0. Tudo isso e muito mais no Jornal Sport News de hoje. É claro, você também confere tudo sobre a tragédia no Ninho do Urubu e a grande perda que tivemos do jornalista Ricardo Boechat. Em Novo Horizonte, Campeonato Paulista, Novo Horizontino 1, Corinthians 0. Mas o Corinthians é muito instável, né? Chamaria o jogo de medíocre. Na verdade, foram piores momentos, dá vontade de chorar. Foram momentos pavorosos. Corinthians foi totalmente dominado pelo Novo Horizontino, equipe do interior. Corinthians não jogou nada. Novo Horizontino teve várias oportunidades, poderia ter feito 3-4-0 no Corinthians, que não teve praticamente nenhuma oportunidade. Jogo dominado pelo adversário, Corinthians totalmente acuado, defesa não conseguiu marcar bem, inclusive no gol do Novo Horizontino há erros de marcação crassos, portanto a partida pavorosa do time dirigido por Fábio Carilli. E uma equipe muito instável, que em uma semana ganha do Palmeiras jogando bem, segurando a pressão, e na outra passa uma tremenda vergonha diante do Novo Horizontino. O jogo foi péssimo, ambas as equipes, pouquíssimas oportunidades que dessem de encher os olhos. Corinthians não teve nenhuma, praticamente não deu um chute no gol, totalmente dominado. Parabéns ao Novo Horizontino, é uma equipe do interior, conseguiu se impor diante do Corinthians, dominar, não errar tanto na troca de passes, e o Corinthians muito inoperante, muito ruim na partida e sem um comando do ataque efetivo como teve na partida diante da Ferroviária. E nessa partida não tivemos o Jadson, e a impressão que dá é que o Corinthians, que já é ruim de armar jogadas, é o Gustavo praticamente que faz tudo sozinho e ele que finaliza. O Jadson ajuda muito na construção das jogadas e também volta para marcar, porque o Corinthians teve erro de troca de passe, erro de marcação, não conseguiu segurar a pressão do Novo Horizontino, que foi para cima, teve agressividade, várias oportunidades e dominou o jogo e ganhou com muita propriedade diante do Corinthians, que mostra como é instável, como não tem um padrão de jogo definido e como não tem um caminho, um rumo a seguir na temporada. Acredito que a equipe ainda vai melhorar no decorrer do Paulistão. O Carilli vai fazer ajustes, mas está demorando. O que eu vejo é um Corinthians que não consegue marcar bem, depende tudo do Cássio. Mais uma vez ele fez defesas espetaculares. Eu vejo um Corinthians que depende do Jadson na armação, muitas vezes quem arma é até o Gustavo. E vejo um Corinthians que o Carilli ainda não entendeu que Love é lento, não dá, que Bocelli é incompetente, não dá, e que ele conta com Gustavo. É impossível não jogar com Gustavo. Gustavo é titular absoluto. É ele e mais 11. Aliás, mais 10. Wagner Love jogou nessa partida lento. Corinthians todo lento, não conseguia acompanhar na marcação. E perceba o lance do gol do Novo Horizontino. Olha a lentidão da defesa do Corinthians. Começa com uma falta desnecessária. Aí o atleta do Novo Horizontino marca. E aí uma marcação horrível do Corinthians. Perceba que eles não conseguem, deixam o jogador livre, todos se concentram em 2, 3 jogadores e deixam um vir de trás. E é um erro comum de marcação do Corinthians, concentrar a marcação em 2, 3 jogadores e deixar um vir de trás livre e fazer os gols na meta do Cássio. E essa instabilidade irrita a torcida, porque no final de semana passado, ganha do Palmeiras, consegue segurar o jogo. Aí no meio de semana depende do Gustavo. Só o Gustavo joga, empata com a Ferroviária e classifica na Copa do Brasil. Agora faz uma atuação pavorosa, não dá praticamente um chute no gol. Inaceitável a partida do Corinthians hoje. Carilli explicou, lamentou, disse que a torcida tem que vaiar, tem que reclamar mesmo. A atuação foi pavorosa, dominados pelo Novo Horizontino. Foram piores momentos, um show de horrores do Corinthians. E
tem essa atuação pavorosa aí. Dependem do Gustavo no comando do ataque, dependem dele. Sem ele, o Corinthians fica disfuncional. Ficou assim, Novo Horizonte, Campeonato Paulista. Corinthians 0, Novo Horizontino 1. E parabéns ao Novo Horizontino, né? Porque 3 pontos muito suados, muito trabalhados e que provavelmente não estavam na conta do Novo Horizontino, que é uma equipe muito bem dirigida pelo técnico da equipe, uma equipe muito sólida e que pode dar trabalho no Campeonato Paulista, e tenho certeza que vai passar para a próxima fase, porque é uma equipe muito sólida, que sabe pressionar muito bem, pressionou o Corinthians, encurralou o Corinthians, que não jogou absolutamente nada e conseguiu uma importante vitória diante da equipe alvinegra. Erros crassos de marcação, hein? Melhora a marcação, Caride. Assim, lá em Londrina e agora aqui pertinho. Você entende que isso é natural? Estão pegando pesado por ser começo ou é justo? Não, acho que pelo jogo lá em Londrina eu acho justo. Né? A gente não jogou nada. Hoje já não. Hoje a gente já fez um jogo melhor, mas sabendo que a gente tem que melhorar muito mais. No intervalo do jogo, a gente conversou rapidamente. Você falou que pediu para os jogadores para levar a bola mais à frente, para ter mais profundidade. E no segundo tempo a gente sentiu até uma certa apatia e isso não aconteceu da maneira que você esperava. Porque o Corinthians está com dificuldade para levar a bola mais para a linha de fundo. Nossos jogadores de profundidade, que no caso que nós temos, que vai pro drible, que busca fundo, é só o Cleison. O Pedrinho é um meia que gosta de flutuar, o Matheus também. O Cleison está voltando agora, né? Depois de recuperar do joelho, está precisando de ritmo de jogo. Então a característica dos nossos jogadores é para isso, né? A gente não tem jogador de drible, de ir para cima, a não ser o Cleison no grupo, mas eu sei que ele necessita de um preparo físico melhor. Aí você começa a trabalhar com meia e 2 flutuando, para que 2 atacantes, para que essa bola chegue no pivô ou chegue numa infiltração, né? Essa está sendo nossa dificuldade, mas também é pela característica dos jogadores. Ele já dá para tirar alguma conclusão, ter uma ideia desse posicionamento do Wagner Love jogando ali atrás do centroavante? Já dá para ter uma noção do que vai ser, se vai dar para usar mesmo ele nessa função? Hoje eu fiz diferente do que eu fiz, porque sequência de jogos, o jogo foi muito desgastante lá também pelo gramado em Londrina, senti os jogadores muito cansados. Foi diferente que eu fiz lá, né, com o Jadson como meio, ele trabalhando mais de lado, mas é muito cedo, é muito pouco tempo de trabalho em cima disso, mas eu vou ainda levar isso para treino, para jogos, para ver se melhora. Se a gente for analisar, né, o retrospecto entre o Novo Horizontino e o Corinthians, desde 2010, quando o time foi refundado, vocês tinham ganhado 3 vezes, então essa foi a primeira derrota para vocês. Queria que você analisasse um pouco também as 6 mudanças que você fez. Mas é para eu falar do retrospecto ou do... Não, retrospecto, isso aí eu vejo ano a ano, jogo a jogo. História para mim é coisa do passado, você tem que viver o dia, não o que aconteceu ontem ou ontem, né? Temos que ganhar porque a gente nunca perdeu. Isso não existe para mim, né? E a questão das 6 mudanças é a questão mesmo de início de trabalho, né? De desgaste. Jogaram contra Palmeiras, jogaram contra Londrina e a gente sentiu os jogadores um pouquinho cansados em cima dos nossos exames também, por isso das mudanças. Campeonato Paulista, Ponte Preta 1, São Paulo 0. Jardine, você não vai durar muito no São Paulo não, hein? Atuação patética do São Paulo, atuação pavorosa, praticamente não deu um chute no gol, uma coisa inacreditável. Piores momentos o que vimos no Moisés Lucarelli. Ponte Preta também não foi lá grandes coisas, e uma semana decisiva para o São Paulo, e as coisas não vão muito bem no Morumbi. O que vemos claramente no Cícero Pompeu de Toledo é o seguinte: o Jardine não tem pulso para comandar o São Paulo Futebol Clube, porque é uma semana decisiva, ele perdeu por Talheres, provavelmente vai ser eliminado na Copa Sul-Americana e tem de dar uma resposta ao torcedor. É essa a resposta que ele quer dar? Dizendo, mas ainda preciso implementar a minha filosofia. Não vai implementar nunca. São Paulo não jogou nada, meio campo não adiantou, meio campo nem criou oportunidades. E para quem achava a defesa do São Paulo sólida, por que não era exigida?
agora que o São Paulo está em má fase, agora que o Nenê jogou muito mal nessa partida, agora que o Hernanes não fez o meio-campo funcionar, agora que o São Paulo ficou lento, aí vemos os buracos da defesa, a lentidão da defesa. E parabéns à Macaca, grande vitória da Ponte Preta diante da equipe do São Paulo no Moisés Lucarelli. Você vê o gol da vitória da Ponte. A Ponte teve uma produtividade que impressiona. Praticamente no primeiro chute que deu no gol fez. Em uma semana decisiva para o Giardini, porque a torcida já pede a demissão do André Giardini. O Raí disse, ele fica, não vai ficar. Se perder quarta-feira, se for eliminado, e vai ser eliminado, se continuar jogando esse futebol medíocre que o São Paulo joga, vai ser demitido do cargo de comandante técnico da equipe do Tricolor Paulista. Ficou assim a atuação pavorosa do São Paulo, Giardini muito pressionado, a semana decisiva, meio campo não funcionou, defesa foi muito mal, jogo de poucas oportunidades, travado no meio de campo, a Ponte Preta venceu, uma grande vitória da Ponte, não jogou tão bem, mas pelo menos chutou no gol, teve oportunidades, e uma das poucas conseguiu abrir o placar e fazer o gol da vitória com o Hugo. Ficou assim, Ponte Preta 1, São Paulo 0 no Paulistão. Atingir esse nível, melhorar, criar mais, mas hoje não apareceu o resultado ainda dos treinamentos. Giardini, ontem teve essa reunião dos integrantes de organizadas com o Raí, com líderes do elenco, esse clima de pressão, e hoje, pelo menos a maior parte do time que enfrentou a Ponte, espera-se que seja a maior parte do time que vai enfrentar o Tadieres. A gente viu apatia, certo conformismo. Como reinventar esse time em 4 dias? É um momento que, acho que de todos, né? Direção, nós, da comissão, jogadores e especialmente a torcida, a gente virar a página. A gente está atravessando um momento difícil, a gente sabe, mas a gente na quarta-feira vai ter que todos unir forças, todos puxar a corda para o mesmo lado. O São Paulo, como clube, precisa de uma mobilização total, porque a gente sabe que dentro do Morumbi o São Paulo tem muita força, é um retorno também ao nosso estádio, perante a nossa torcida. A gente sabe que vai ter um estádio lotado, então a gente acredita que vai ser uma atmosfera completamente diferente do que foi a atmosfera hoje, e com certeza o time vai entrar extremamente aguerrido, concentrado, e a gente vai fazer a nossa melhor partida do ano, eu não tenho dúvida disso. Jorge, eu queria que você falasse e conhecendo a cultura do futebol, certo ou errado, treinador depende de resultados. Você acha que a sua permanência no cargo depende do São Paulo continuar na Libertadores? Se é certo ou errado, a gente pode discutir lá na frente, mas pela cultura do futebol, a sua permanência no clube depende de uma classificação na quarta-feira? Isso é uma avaliação que eu acho que sempre a direção faz todos os dias, né? Em relação à competência, ao nível do trabalho. Todo treinador sempre está sendo avaliado. E os resultados são parte importante do processo, mas eu acho que não é o único, porque também tem o comando, tem a evolução da equipe, tem o desempenho, tudo isso vai pesar, e obviamente que eu sei que, assim como eu e todos os treinadores, sempre estão sendo avaliados, e a gente precisa dar respostas, né? Eu, a equipe e o clube, a gente precisa na quarta-feira fazer um grande jogo, isso eu não tenho dúvida. Campeonato Paulista, Santos 1, Mirassol 0, e ninguém lembra mais da goleada diante do Ituano, porque a atuação do Santos foi esplêndida. O time voltou a ser agressivo, se impôs diante da equipe do Mirassol, jogou um grande futebol a equipe do Santos, e vemos aí um claro erro de marcação da equipe do Mirassol, e você vê aí toda a comemoração do Santos, uma grande atuação, equipe muito agressiva, indo pra cima, jogando bem, se impondo, bom toque de bola, e consegue uma vitória espetacular pra cima do Mirassol, e afasta de vez aquele fantasma que ficou depois da goleada diante do Ituano. E parece que aquele jogo diante do Ituano foi um ponto fora da curva, porque o Santos vai continuar jogando bem, vai continuar dominando os seus adversários. Um grande futebol jogou no sábado diante da equipe do Mirassol, que ficou totalmente acuada, né? Praticamente não teve espaços, o Santos perdeu muitas oportunidades. O venezuelano Soteldo perdeu um gol na frente da barra, eu achei inacreditável o gol que ele perdeu. Poderia ter ampliado o placar para a equipe do Santos, que perdeu várias oportunidades claríssimas de gol, mas ficou de bom tamanho.
e principalmente voltando a jogar bem. Já tinha voltado a jogar bem diante do Altos no meio da semana e agora confirma ainda mais a sua volta ao bom futebol, ganhando do Mirassol. E o Santos está muito bem, ainda é a melhor campanha do Paulistão, porque só perdeu um jogo, é claro, jogo de maneira caótica, mas ganhou todos os outros. O Santos joga muito no coletivo, não tem aquele cara que tinha na frente como era o Gabigol e dependia do Gabigol. Agora o Santos depende do coletivo, do Soteldo, do Derlis Gonçalves, do Jean Mota e principalmente do meio de campo, que é a parte fundamental da equipe. E o Sampaoli deve estar feliz porque o Vanderlei não está jogando com os pés. Uma grande partida do Santos, está sabendo ser uma equipe agressiva, está sendo agressiva, mas não está deixando brechas nas suas defesas, no seu campo defensivo, marcando muito bem, direitinho. Vanderlei, quando é exigido, vai muito bem também, se bem que o Mirassol praticamente só se defendeu, não deu praticamente nenhum chute no gol. O Santos dominou a partida e foi muito bem diante do Mirassol, ganhando esse jogo 1-0, grande atuação do Peixe diante do Mirassol, e o Santos volta às vitórias, volta à rota das boas atuações, e o Santos mantém um padrão e parece um dos favoritos ao título do Paulistão. Vi um grupo de jogadores de Santos muito entusiasmados, com muita rotação de jogadores por el partido del martes, pero com os mesmos desejos de ganar. Sampaoli, boa noite, aqui à sua direita. Eu queria saber se você observou algum erro da sua equipe hoje e também depois de 8 partidas já no comando do Santos. Você entende que já conhece os seus jogadores? Você já enxergou um padrão de jogo para esses atletas também? Qual foi sua primeira pergunta? Se você observou algum erro na partida de hoje, da sua equipe? Algum erro da sua equipe? Um riesgo? Algum erro? Falta de finalização? Errores? Perdón. No, creo yo que en la búsqueda, como no pudimos abrir el marcador, el rival se defendió con mucha gente y estaba vivo en el partido. No pudimos concretar las situaciones que generamos y eso llevó a ganarlo en el final. Pero bueno, valoro mucho la búsqueda incesante del arco de Mirassol hoy y el grupo va encontrando mucha cercanía con la idea, más allá de quien juegue, y eso es lo que nos ilusiona de cara al futuro, ver un equipo de Santos que, más allá de con quién juegue y con qué jugadores juegue, siempre piense ser el protagonista del partido. Sampaoli, qual análise você faz da estreia de Christian Cueva? Bueno, Cristian llegó con un solo entrenamiento, le pedimos que si podía jugar porque necesitábamos rotar algunos jugadores, tuvo solamente, te vuelvo a repetir, un solo entreno y la verdad que aportó en un momento mucha secuencia de pase en campo rival, que era lo que nos estaba faltando por su calidad, y seguramente en el correr del conocimiento del grupo nos va a dar mucho. Sampaoli, boa noite, parabéns por mais uma vitória. Você acha que mesmo com a boa fase do Santos, falta um centroavante de qualidade na equipe? Sí, yo creo que las cualidades que tuvo el equipo es no cesar nunca del ataque. La mayor calidad fue colectiva. La búsqueda, más allá de que no pudimos concretar goles muy claros. Grêmio campeão da Recopa Gaúcha. Parabéns ao time dirigido por Renato Portaluppi e um dado muito interessante: 21 gols do Grêmio já nessa temporada em 6 jogos. Portanto, um ataque que vem chamando bastante atenção e o Grêmio joga um grande futebol, se não o melhor futebol do Brasil. Um ataque muito produtivo, dominou totalmente a Avenida, não deixou a Avenida ter nenhum espaço. Um jogo de pinturas, vários golaços, um show coletivo da equipe do Grêmio. E o Renato disse, respeitando o adversário: eu gosto do estilo agressivo de jogar, jogo de maneira agressiva, faço o gol e não coloco os jogadores reservas, não poupo o time, não fico na retranca e busco fazer mais gols, respeitando o adversário para fortalecer o meu saldo de gols.
E o Grêmio é a melhor defesa, é o melhor ataque do campeonato e com razão. Perceba a qualidade do coletivo do Grêmio, a maneira em que eles tocam a bola, não erram. E o Avenida perdido, né? Perdido, não conseguia marcar. 6-0 pro Grêmio, ataque tá brilhando e a média é 3,5 gols por partida. Não é qualquer time, não é qualquer treinador que consegue fortalecer uma equipe dessa maneira. E o Grêmio que na tese estava enfraquecido, porque alguns jogadores saíram, o Marcelo Gross saiu, mas não tá nem precisando do goleiro. A defesa do Grêmio tá mandando muito bem, o ataque tá mandando melhor ainda, conquistou o primeiro título na temporada e o primeiro de muitos, porque se continuar se destacando, é fevereiro ainda. Os estaduais começaram faz pouco tempo e o Grêmio já é destaque. 21 gols em 6 jogos. É um ataque muito poderoso. E o Renato, nesses jogos, não foram todos que ele colocou o time titular. Portanto, melhora ainda mais o seu feito. E você vê aí, o Grêmio consegue muitas jogadas. E olha aí, o Juventude errava muitos passes bobos como esse. E aí fintou, limpou, levou e bateu. Belo gol do Everton Cebolinha, ele que foi o grande destaque do Grêmio na partida, fez muitos gols e um deles inclusive homenageou as vítimas do incêndio no Ninho do Urubu. Parabéns ao Grêmio, o grande futebol dominou e o Avenida perdidinho, não deu um chute no gol, totalmente acuado, marcou muito mal, errou muitas trocas de passes e acabou sendo humilhado pelo Grêmio em plena arena. Você vê aí o último gol do Grêmio na partida. Se eu não perdi as contas, né, me ajudem aí, porque muitos gols e todos de forma muito parecida. Começa no meio de campo e aí a gente vê pinturas como essa. A torcida vibra e o Grêmio goleia o Avenida por 6-0 em uma grande atuação coletiva. Parabéns ao time dirigido por Renato Portaluppi, que conquistou a Recopa Gaúcha de 2019. Você vê aí o Kahneman que fez esse gol. Um jogo de pinturas que vai ficar para a história do Grêmio. Grêmio que nesse momento é favorito ao título do Campeonato Gaúcho se continuar jogando dessa maneira esplêndida, com esse ataque esplêndido. Ficou assim, Grêmio 6, Avenida 0. Conquistado com uma certa tranquilidade pelo que o Grêmio apresentou dentro de campo, mas quais são os principais méritos desse time que tem números que impressionam já no mês de fevereiro? São, por exemplo, no Campeonato Gaúcho, média de 3,5 gols por partida. É o que eu sempre falo para vocês, né? É trabalho. A gente precisa trabalhar. Ninguém consegue nada sem trabalhar. E, acima de tudo, todo o respeito que a gente tem pelo adversário. Então hoje o Grêmio tem o melhor ataque, melhor defesa. Isso é fruto de trabalho. Até porque tem outras equipes aí que basicamente estão brigando por mais gols, o melhor ataque do Brasil. Já tem inclusive um jogo a mais na Copa do Brasil. Mas a gente tem que fazer o nosso trabalho respeitando sempre o adversário, buscando sempre nossos objetivos. Objetivos sempre são vencer o adversário, somando sempre 3 pontos no campeonato, que são importantes. E, consequentemente, hoje, com a vitória, veio mais uma taça. Tá valendo taça, a gente corre atrás. Esse negócio de não comemorar, tem que comemorar sim, com respeito a todo mundo, porque a gente trabalhou bastante ano passado, nós conseguimos o título do Campeonato Gaúcho, e isso nos deu a oportunidade de disputar mais um título. Então, se a gente não ganha, amanhã, eu já falei isso pro grupo, imagina, né, as críticas que viriam. E é uma coisa normal. Então, não tem que dar chance para o adversário. A gente respeita o adversário, a gente busca sempre a vitória. Hoje, mais do que nunca, eu coloquei mais atacantes, porque eu gosto de jogar sempre para frente, com respeito ao adversário, mas justamente para buscar o saldo de gols. Então hoje o Grêmio tem o melhor ataque e a melhor defesa.
quando poderia muito bem, como treinador, me acomodar, fechar o time, tocar bola, ficar poupando jogadores. Não, a gente respeitou o tempo todo a Avenida. Tem que dar os parabéns que em momento alguns foram desleais também. Jogamos futebol e fizemos os gols que, como falei... Melhores momentos de Juventude 1, Internacional 2, diferente do Grêmio, o Inter é uma equipe que faz o gol e fica na retranca. Nessa partida foi um pouco diferente. Sabemos da dependência ofensiva do Internacional de Nico Lopes. Eles dependem do Nico. O Nico foi expulso nessa partida, fez até um gol, né? Porque, para variar, ele foi o craque do Inter na partida. O Internacional criou boas oportunidades e tivemos o Juventude mais ativo na primeira etapa, criando boas chances, oportunidades de gol. Na segunda etapa só deu o Inter mesmo, dominando o jogo, tocando bem a bola, mas é claro que com a carência de Nico Lopes, porque ele se envolveu em uma confusão ali, chegou na confusão e acabou sendo expulso, ele e o atleta do Juventude. Você vê aí o gol do Nico na partida, belo gol do Nico Lopes, de primeira, ele coloca pro fundo da rede do Juventude. O Internacional começa a se recuperar no Campeonato Gaúcho, depois de partidas pavorosas que tinha feito ultimamente o Internacional, perdendo muito, empatando com o Veranópolis, muitas oportunidades desperdiçadas, vence esse jogo, e aí a confusão que terminou com o Nico Lopes expulso e o atleta do Juventude também. Você vê aí, é lamentável que cenas como essas ainda aconteçam no futebol. E depois esses vão falar em dar o exemplo, em pedir pra torcida não brigar, mas nem eles fazem isso, brigam por motivos banais. Futebol não é isso, e principalmente nesse fim de semana que tivemos esse incêndio, não vi nenhuma manifestação nesse jogo, um dos poucos que não teve manifestação sobre o assunto, só com 1 minuto de silêncio antes. Mas os jogadores fizeram os gols, não homenagearam, portanto achei bastante feio, principalmente nesse final de semana até jogo. A CBF não era para ter deixado, não era para ter jogo esse final de semana. E mais uma vez o Internacional jogou bem relativamente, mas perdeu muitas oportunidades. Poderia ter feito 3, 4-0 para melhorar o saldo de gols e tentar se equiparar ao Grêmio, porque o Grêmio está com 21 gols em 6 jogos. Não é brincadeira. Você vê aí muitas oportunidades perdidas pelo Inter, dominou o Juventude, prendeu o Juventude em seu campo de defesa, e essa é inacreditável, hein? Inacreditável. Na frente do gol, o atleta do Internacional acaba perdendo. E aí você vê um belo lance que acaba culminando no segundo gol do Inter, 2-0, e finalmente, né? Esse eles não podiam perder, porque o Nico Lopes perdeu um gol na semana passada diante do Veranópolis. Vocês viram o atleta do Inter perder outro, portanto não é brincadeira a quantidade de gols que o Internacional perde não, hein? Aí você vê, todo mundo comemora, e é uma vitória para se comemorar mesmo. É o retorno do Inter à vitória, ao bom futebol, e o Inter agora sim entra no Campeonato Gaúcho de vez com uma boa formação de equipe. E o gol do Juventude, que não atacou muito no segundo tempo, ficou assim: Gauchão, Juventude 1, Internacional 2. Você vê mais uma vez o único gol do Juventude na partida. Melhores momentos: Caldense 0, Atlético Mineiro 1, e aí você vê, primeiro escanteio do jogo, terminou com o goleiro da Caldense espalmando e não conseguindo pegar o cabeceio do atleta do Galo, que abriu o placar. Um jogo que foi muito ruim. Na verdade, eu diria que estamos mostrando os piores momentos da partida, porque foi um jogo horroroso. Olha a qualidade do gramado, hein? Federação Mineira de Futebol permitindo o jogo nesse tipo de gramado. A bola não conseguia rolar, a bola ficava quicando. Portanto, um péssimo gramado. A Caldense não deveria ter autorização de mandar jogos aí.
Não tem como, não tem condições. Prejudica a qualidade do futebol. É claro que é a casa do time, mas tem que se dar um jeito. A Federação Mineira tem que liberar verbas para isso, mas não é possível ter um gramado dessa qualidade para jogar um Campeonato Mineiro, um campeão da Libertadores da América, jogar nesse tipo de estádio. Horroroso, quase nenhum público, um jogo muito travado no meio de campo. O Levir Coupe, inclusive, disse isso na coletiva. Também tem uma instabilidade tática da equipe, porque o Levir ainda não definiu qual equipe vai jogar, né? Teremos Libertadores, o Atlético Mineiro já vendeu todos os ingressos, portanto não foi um bom ensaio para Libertadores. Você vê aí algumas boas oportunidades do Galo, que dominou a partida, mas não foi um jogo tão fácil assim, um jogo que ficou muito travado no meio campo, principalmente na segunda etapa. O Galo ainda precisa definir seu estilo de jogo, vem ganhando com placares magros, sem jogar aquele futebol que a gente espera do Atlético Mineiro. Em breve teremos Libertadores pro Galo, portanto é melhor já ir melhorando esse futebol aí, porque a coisa não está nada boa. E você vê aí um jogo de muitos dribles, né? A Caldense poucas oportunidades e acabou perdendo a partida, quase não deu um chute no gol. O goleiro do Galo quase não teve que trabalhar, o Vitor. E você vê aí lances polêmicos na partida, né? Essa falta aí, o árbitro conversa com todo mundo, expulsa o atleta do Guarani. Perdão, do Guarani não, da Caldense, e fica por isso mesmo, Caldense 0, Atlético Mineiro 1. A equipe do Galo não vai jogando muito bem, mas vai conseguindo vitórias magras e um jogo muito ruim, principalmente por conta do gramado do estádio. Truncada, num jogo complicado aqui, mas a vitória. Eu vi parecido, dessa maneira. Com jogadas mais meio de campo, poucas finalizações. E o jogo mais preso um pouco, tem o problema do gramado e também da arbitragem, né, que conduziu o jogo numa situação meio esquisita, assim. Aconteceram alguns fatos no jogo, assim, muito discutíveis, né. Então acho que o jogo foi um joguinho chato, mas só que para nós foi bom. Levi, dá pra se fazer uma avaliação já, mais um jogo dessa equipe, que não é a principal do Atlético, né? Em termos de desempenho, o que você achou dessa equipe, em especial nesses dois últimos jogos, né? Que era uma equipe um pouco mais encorpada, né? Não, é que vem, claro, eu não posso ficar fazendo muito, assim, uma comparação. E daí ele melhorou do primeiro pro segundo, do segundo pro terceiro, porque as mudanças são muito radicais, entende? Entre os jogadores que jogam no primeiro time e também entre alguns meninos. Então tem uma oportunidade de observá-los também. Então as coisas que saem mais erradas, que são muitas, estão mais por minha conta do que por conta deles, entende? Não tem um sistema tático muito bem definido ainda. Então às vezes o jogador se perde um pouco na falta de continuidade. Então esse é um problema meu. Eu que estou expondo os jogadores a isso também. Mas é uma necessidade nossa também. Estamos com o objetivo em cima da Libertadores. E por falar nisso, é terça-feira, né, cara? Terça-feira a torcida já fez sua parte, não tem mais ingresso e agora falta nós. Levi, você falou aí de torcida pro Atlético, você de novo preservou os titulares, ficaram lá com o Mata fazendo treinamentos. Como você espera o Atlético para esse jogo? Porque tem alguns resultados que interessam, alguns empates, né, 0-0, 1-1, mas com essa pressão da torcida, o Horto lotado, como você espera esse time do Galo melhor do que foi lá em Montevidéu? Uma coisa... Melhores momentos de Cruzeiro 3, Tupinambá 0, e aí o primeiro gol da partida, gol do Fred, hein? Fred abrindo o placar para a equipe do Cruzeiro, e olha, pelo menos no Cruzeiro, o Marquinhos Gabriel consegue desempenhar algum papel. No Corinthians ele foi horroroso, não conseguiu nem jogar, porque não merecia, claro, né? Os treinos dele errava uma quantidade de troca de passe que era inacreditável quando assistíamos os treinos do Corinthians com participação de Marquinhos Gabriel. Ele entrou no segundo tempo, conseguiu desempenhar um bom papel na equipe do Cruzeiro, jogou no meio campo, fez várias criações. O Fred abriu o placar, fez uma homenagem às vítimas do incêndio no Ninho do Urubu. Fred muito importante na finalização cruzeirense. Agora com a chegada do Rodriguinho, a criação ainda melhora. Você vê essa oportunidade aí do camisa 23, é do Rodriguinho, exatamente ele fez um gol na partida, foi um dos mais importantes armadores do Cruzeiro nessa partida. Cruzeiro dominou o jogo,
deitou e rolou. O Tupinambás absolutamente inexpressivo, um time do interior de Minas Gerais. E eu sempre digo que Minas é o campeonato que mais há uma disparidade entre os times da capital e do interior. Lá no Campeonato Paulista, por exemplo, a coisa muda um pouco. E aí você vê Marquinhos Gabriel cruzando, a bola passa por todo mundo e Rodriguinho de primeira coloca no ângulo do goleiro do Tupinambás. Reveja aí Rodriguinho jogando muito bem no meio campo, ele que foi apresentado como o grande reforço do Cruzeiro na temporada e tá fazendo jus a isso. Quando ele fazia dupla com o Jadson no Corinthians, ele era um ótimo armador e era um meia atacante, o Jadson, mas um meia defensor, um meia armador e ele um meia atacante. Fazia muitos gols no Corinthians, por isso ele foi contratado pelo Cruzeiro e colocado nessa posição que ele tanto domina. Você vê aí Marquinhos Gabriel também se destacando e o Cruzeiro tem um conjunto muito bom. Teve a saída do Arrascaeta, quase teve a saída do Dedé. O elenco ficou um pouco enfraquecido com a saída do Arrascaeta, que era um jogador muito importante, mas o Cruzeiro segue brilhando, jogando muito bem e também com a defesa intacta. E você vê aí, tivemos o gol da equipe do Cruzeiro, o Rafinha, camisa 7, fazendo o Cruzeiro 3, Tupinambás 0 no Campeonato Mineiro. Reveja aí o gol. Aí uma oportunidade, não é o gol, né? Mas o Cruzeiro perdeu muitas oportunidades, poderia até ter ampliado o placar. Menezes, pode começar aí, Faleiro? Obrigado. Mano, o dever de casa feito, né? 3-0, mas o que destoa desse resultado, naturalmente, é essa nova contusão do Thiago Neves. Claro, importante a sua avaliação de mais uma apresentação do Cruzeiro na temporada e também do que representa perder o Thiago Neves, sabedor que em breve o Cruzeiro estará estreando na Libertadores. Bom, primeiro vamos falar do jogo, né, que é a parte mais importante. Acho que fizemos um bom jogo, um jogo tranquilo, um jogo seguro. Segunda partida sem tomar gols. A gente trabalhou um pouco em cima disso, né, que é a segurança que a gente tem. Essa segurança nos dá sempre a possibilidade de fazer 1, 2 gols e construir as vitórias. Sempre foi a característica nossa. Então queremos ser mais ofensivos, queremos produzir bem, mas não podemos abrir mão do que é bom e que dá segurança para a equipe lá atrás. Acho que até poderíamos ter feito um placar mais dilatado. Tivemos aí inúmeras chances para poder fazer, mas o time já começa a entrar num ritmo melhor. Isso que é o mais importante nesse momento, né? A gente, cada jogo, acrescentar um pouco mais de competitividade, de ritmo de jogo, porque daí, quando o adversário exigir mais, a gente também está preparado para dar mais. Em relação ao Thiago, vamos perdê-lo agora para ganhar depois. O momento é uma repetição que chama a atenção de todos nós, inclusive dele. Então temos que cuidar exatamente na proporção que ela significa para lá na frente ter um jogador importantíssimo nos momentos decisivos como ele sempre apareceu. Mano, o CEO do Flamengo, esse senhor chamado Reinaldo Belotti, ele disse o seguinte, abre aspas, não era um puxadinho escondido no CT, entenda, sobre alojamento, que não era nem para ser alojamento, era para ser estacionamento. Então, esse senhor já comete um grave erro sobre os fatos. Não é o que ele quer dizer para mentir diante das pessoas, é os fatos. Alojamento adequado. Primeiro que a palavra adequado não pode se referir a esse alojamento, porque não era para ser um alojamento, era para ser um estacionamento. Então já não é um alojamento adequado, né? Aí depois ele diz, para o que se propunha, aí a coisa piora. Quer dizer que era adequado para o que se propunha, era para ser um estacionamento. Então ele era adequado para o que se propunha, para ser um estacionamento. Então por que colocaram meninos com grades em um container com grades? Olha que coisa inacreditável, para dormir lá. Aí depois, preventivamente fizemos a manutenção no ar-condicionado e isso está registrado. Também está registrado as 30 multas que a Prefeitura do Rio de Janeiro colocou no Flamengo. E também está registrado que o local onde eles dormiam não tinha alvará do Corpo de Bombeiros. Houve quase um furacão no Rio. Aconteceram vários
picos de energia. A questão que está sendo discutida não é o ar-condicionado que deu curto-circuito e causou um incêndio, mas por que tinha gente lá? Se a ideia inicial era ser um estacionamento, como reportou a Folha de São Paulo. Que o Flamengo recebeu renúncia fiscal, como disse a matéria de hoje da Folha de São Paulo na primeira página. Porque era para ser um estacionamento, não foi, e porque a Prefeitura do Rio ordenou interdição do CT, naquela parte do alojamento, e multou 30 vezes o Flamengo por irregularidades. Como isso pode? Não podemos chamar isso de tragédia, porque é uma tragédia que estava anunciada, porque o Flamengo sabia que não era o local adequado para ninguém dormir ali. Primeiro que era para ser um estacionamento. Como é que é local adequado para o que se propunha? Que era os meninos dormir, segundo o CEO do Flamengo? É claro que na realidade, para o que se propunha era para ser um estacionamento, mas no que ele diz era para os meninos dormirem. Em um container com grades? Por que não o Corpo de Bombeiros não foi lá para vistoriar? E por que a prefeitura ordenou interdição e a interdição não foi cumprida? Não adianta só mandar. Não adianta só multar como multaram 30 vezes o Flamengo, e eu tenho certeza que nem metade disso eles pagaram. Não adianta aplicar uma multa de R$1 milhão no Flamengo, R$2 milhões, provados os culpados. Toda a investigação vai ser conduzida pelos delegados, pelos promotores e procuradores do Brasil, que vão conduzir a investigação e demonstrar tudo o que aconteceu. Adianta ter punição efetiva, que é cadeia. Não é multas, porque as multas eles nem pagam. Foram aplicadas 30 multas. O Flamengo, na situação financeira ótima que está, vocês acreditam que eles pagaram as 30 multas? E quanto eram os valores das multas? R$20? Não, tinha que ser uma senhora multa, porque eram irregularidades e não tinha lá carros. Se fosse um estacionamento, teria carros embaixo. Tinha vidas, tinha meninos que dormiam ali para treinar com sonhos de serem jogadores de futebol. Portanto, uma tremenda irresponsabilidade do Flamengo, e que Reinaldo Belotti, CEO do Flamengo, fala uns desbaltérios nessa fala dele que foi catastrófica. Não era um puxadinho escondido no CT, era um alojamento adequado para o que se propunha. Preventivamente fizemos a manutenção do ar-condicionado e isso está registrado. Houve quase um furacão no Rio, aconteceram vários picos de energia. Fala catastrófica. Inacreditável que esse senhor seja CEO do Flamengo e uma péssima defesa. É mais fácil ele ser o acusado. Ou melhor, quem acusa, né? É melhor ele ser quem acusa, porque de defesa ele está péssimo, ele só está incriminando o Flamengo, porque olha as falas que ele diz, tudo ao contrário. Ele fala tudo ao contrário do que realmente aconteceu, porque não era um alojamento adequado para o que se propunha. Porque se fosse adequado para o que se propunha, não era um alojamento. Aí já está o primeiro erro de muitos da fala de Reinaldo Belotti. Uma grande perda para o jornalismo brasileiro. Se tem um jornalista que era competente, que falava o que pensava, que era uma inspiração para todos que gostariam de trilhar a mesma profissão, era Ricardo Eugênio Boechat. Ouvia ele todo dia na Rádio Band News FM, ouvia o Jornal da Band, os ótimos e pertinentes comentários que ele fazia. Fica a história, fica o legado de Ricardo Boechat, um grande jornalista que morreu na queda de um helicóptero no Rodoanel, em São Paulo. Fica a história, fica o legado de um espetacular jornalista. E descanse em paz, Ricardo Boechat. Aí todos os garotos que tiveram morte confirmada: o Riquelmo, de 16 anos, o Isaías, de 14, o Christian, de 15, o Jetson, de 14, o João Eduardo, de 15, o Vinícius, de 14, o Bernardo, de 15, o Átila, de 14, o Pablo Henrique, de 14 e o Samuel, de 15.